Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você, seja com a tua família, né? E vamos agradecer ao Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, por esse dia que o Senhor nos presenteou, o dia que nós possamos nos alegrar nesse dia, amém? Glória a Deus por isso. Vamos estar meditando lá em Lucas, né? Capítulo 15. Lucas 15, versículo 11, a parábola do filho pródigo. E Jesus disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço, né, o caçulo deles, disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E foi e chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Amém? Glória a Deus, né? Então, a passagem do filho pródigo, uma parábola real, né? Que o Senhor Jesus estava contando, que um homem tinha 2 filhos, e esse filho pródigo, né? E esse filho, ele estava na casa do pai, vivendo dias maravilhosos, né? Dias maravilhosos, mas na mente dele estava faltando alguma coisa, né? Creio que ele estava entediado, creio que ele estava já acostumado, né, naquela rotina, e ele se sentiu inconformado com aquela situação e resolveu pedir a herança. E geralmente quando a gente pede herança é quando somente em caso de falecimento, né? Tipo, a pessoa só pega o direito da herança quando morre, né? Os pais, então, e ele já pediu antes, né, em vida. Então, ele já, como diz, ele já decretou a morte do pai dele antes mesmo do pai morrer, já pediu, já quis sair dali e foi, assim fez, o pai fez, né? E assim ele foi viver a vida dele, gastou com todos o que ele achava de certo, né? Tudo aquilo que a carne pedia, ele dava, e onde ele passava ia gastando seu dinheiro, só que o dinheiro não dura para sempre, né? Chegou uma hora em que o dinheiro terminou, acabou, e aí aquela terra começou a houve uma grande fome naquela terra lá, naquela onde ele estava. E aí aconteceu que ele quis, né, precisou trabalhar. E trabalhando numa fazenda, ele olhava, chegou a ponto de olhar os porcos comendo e ele sofrendo as necessidades, né? Passando fome, passando sufoco, e ele olhou os porcos e desejou comer as bolotas dos porcos. Então, naquela hora, numa hora difícil, aí ele caiu em si, né? Quantos trabalhadores, né, trabalham lá para o meu pai, come do bom e do melhor, e eu aqui padecendo fome, padecendo necessidade, desejando comer até as bolotas dos porcos. Não importa o momento, a situação que você está vivendo, não espere chegar no fundo do poço. Talvez você está há muito tempo longe da presença do Pai, né? Talvez você já esteve na presença de Deus, já congregou, já foi em uma igreja, em um templo, já orou, já buscou, já sentiu a presença do Senhor, e hoje você está longe, hoje você está afastado. E através desse vídeo eu creio que o Espírito Santo quer que você caia em si, né?
como aquele filho pródigo caiu em si. Ele precisou passar por uma situação muito difícil para ele cair em si, mas eu creio que em nome do Senhor Jesus você não vai precisar esperar por uma situação difícil. O Senhor está dizendo para você hoje, nesse dia, não sei que dia você está ouvindo, assistindo esse vídeo, mas que hoje, agora, o Senhor está te chamando. Volte para os caminhos do Senhor, volte para a presença do Pai, né? O filho pródigo, ele olhou e falou: quantos trabalhadores, quantos jornaleiros trabalham na casa do meu pai, e eu aqui padecendo necessidade. Então, ele esquematizou, né, uma fala lá, que ele falou: vou levantar, vou pedir perdão para meu pai, falar que eu não sou digno, eu vou pedir para ser um dos trabalhadores, vou pedir perdão, né? E aí, quando ele chegou à casa do pai, ele começou: pai, eu pequei, não precisou falar mais nada, o pai já falou: traga as coisas, né? Mata aí o bezerro cevado, vamos fazer uma festa, porque o que estava morto ressuscitou, o que era perdido foi achado, né? E eu creio que o Pai, o Senhor, ele está o tempo todo esperando por nós, né? Basta que nós olhamos para ele, lembramos que lá na casa dele é muito melhor do que no mundo, que nós possamos cair em si e voltar para os braços do Pai, porque o Pai está sempre de braços abertos, né? O Senhor, ele corrige, ele ama, né? Volte aos caminhos do Senhor, busque a presença do Senhor, porque o Senhor possa tocar na tua vida, toca na tua casa, toca na tua família, em nome do Senhor Jesus, volte aos caminhos do Senhor. Não espere mais, amém? Não espere chegar por uma situação difícil como aquele filho pródigo, amém? Vamos falar com o nosso Deus, vamos falar com o nosso Pai, Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu não sei o que essa pessoa está passando, o que essa pessoa está vivendo, qual a experiência ruim que ela está vivendo neste momento, Pai. Porque o filho pródigo, ele passou por uma situação difícil, Pai, onde ele desejou comer as bolotas dos porcos, Pai, mas que nós, em nome do Senhor Jesus, nós não precisamos chegar a esse ponto, Pai, porque que nós possamos cair em si, em nome do Senhor Jesus, Pai, alcança essa vida, alcança, Senhor, o lar, onde ela está neste momento, Pai amado, que o Espírito Santo venha tocar no íntimo, na mente, no coração dela, e ela possa voltar aos teus caminhos, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. É que eu te peço e já te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu querido. Fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus.